hoje nós vamos bater um papo, né, sobre a meta-inteligência emocional. Você já deve ter escutado o termo inteligência emocional, e a meta-inteligência emocional, ela traz um algo a mais, que é a nossa consciência sobre o nosso estado, né? Então, será que seria legal a gente, ao invés de ficar reagindo inconscientemente às coisas que acontecem com a gente começar a aprender a agir conscientemente? Então, esse é o foco principal do nosso encontro de hoje. Meu nome é Pedro Cordier, eu sou psicoterapeuta, treinador e reeducador emocional comportamental, e meu Ikigai é conectar pessoas e empresas com sua versão mais extraordinária através do REC, que é a reeducação emocional comportamental, e da metacomunicação. E todo esse meu caminho ligado à comunicação e tudo me levou a realizar um dos sonhos, né? É bom a gente ter mais de um, senão a gente realiza um e fala, meu Deus, e agora, né? Então, eu tinha um sonho de ministrar uma palestra no TED, e eu tive esse sonho realizado. Também participei de alguns livros e acabei de escrever o Escuta Positiva, né, que é o meu livro mais recente. E a gente atende a diversas empresas, né, no Brasil inteiro, né? Sou sócio da Ikigai Brasil. E hoje estou tendo o prazer, né, de fazer o nosso primeiro contato aqui com a Abaco. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, só fazer um pequeno acordo com vocês, né? Porque tem 4 tipos de xícaras que elas são extremamente prejudiciais ao momento. Uma delas é a xícara cheia. Então, eu já chego sabendo de tudo, então não cabe mais nada na minha xícara. Então, a gente evitar a xícara cheia. A segunda é a xícara rachada. A xícara rachada são os vazamentos de atenção, né? É o celular, é o telefone que toca, alguma coisa que você está ali tirando sua atenção. Cuidado com isso. A outra é a xícara emborcada, tipo assim, poxa, eu estou aqui porque sou obrigado e tal. Isso também não é o caso de vocês, mas às vezes acontece. E a xícara envenenada, que é aquela pessoa que fica procurando alguma coisinha para poder, né, discordar e tal. Não discordar no bom sentido, mas discordar no sentido de fazer qualquer tipo de picuinhas. Então, tirando isso tudo, nosso objetivo hoje é esvaziar a nossa xícara. Que a gente chegar aqui, né, de coração aberto, para que a gente possa, nessa cerca de 1h30 aqui, trocar ideias sobre esse conceito que pode, com certeza, ajudar todos vocês, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, tá bom? E aí, para começar, eu queria que você dissesse uma palavrinha, o que é que vocês esperam aí desses próximos minutinhos que nós estaremos juntos, o que é que vocês esperam aí? Entender um conceito novo e ver se ele Ok, faz sentido para mim. legal. Bacana. Eu queria saber o que é a escuta positiva, que eu não desconheço o termo. Ah, legal. Joia. Aprender algo novo e que traga um pouco de evolução no sentido da inteligência emocional. Maravilha. Uma coisa eu garanto para vocês, tudo isso que vocês falaram e muito mais coisas a gente pode conseguir, desde que a gente tenha um acordo do 50-50. Né? Ou seja, eu dar 100% do meu 50% e vocês darem 100% no 50% de vocês. E aí, a gente tendo o acordo do 50-50, a gente vai chegar aonde a gente se permitir. Vamos nessa? Então, vamos começar. Primeira coisa, né, que alguns de vocês não sabem, vocês sabem o que é Ikigai? Tem ideia do que significa essa palavra? Ikigai, ela tem origem no Japão, né, mais precisamente no arquipélago de Okinawa, que foi pesquisado, né, por 2 pesquisadores e jornalistas, né, sobre as zonas azuis no mundo. O que são zonas azuis? São aqueles lugares onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Então, falaram, poxa, como é que esse pessoal vive tanto? E aí, o arquipélago de Okinawa, né, no Japão, é o lugar onde atinge mais centenários. Ser centenário lá é normal. E aí foram averiguar por quê. E o Ikigai, ela significa razão de existir, razão pelo qual eu acordo todos os dias pelas manhãs. E foram perceber que aquelas pessoas eles estavam muito ligadas às questões de sentido e propósito. Né? São pessoas que tinham motivo para acordar pelas manhãs, né? Ou seja, tinha um sentido para a sua vida. Tinha um motivo que me faz levantar da cama pela manhã e não ficar apertando soneca, né? Infinitamente, e usar somente a hashtag sextou. Porque quem aqui usa a hashtag segundou? Né? Então, quando a gente utiliza só a hashtag sextou, é porque a gente está doido que acabe a semana para eu poder começar a viver. Eu não sei se vocês já fizeram essa correlação,
Mas vocês já repararam que a happy hour começa sexta às 5 da tarde? Por que é happy hour? Quer dizer que o resto das horas são as sad hours, né? São as horas tristes. Então, é possível, sim, a gente encontrar motivo no nosso dia a dia, inclusive no nosso trabalho. Né? Então, a pergunta é, o que ele faz acordar pelas manhãs? É o despertador? Ou existe uma possibilidade de ser um desperta-alegria, né? Quando você começa o seu dia? Eu vi um vídeo, inclusive, do Mustafa Rai, muito engraçado, ele falando sobre essa questão do despertador, né? Isso é coisa do demônio, por isso que o nome é despertador, senão ele desperta alegria, né? Porque o Mustafa Rai, não sei se você conhece aquele personagem, né? Ele brinca muito com essa coisa de trabalho e tal. Então, o Ikigai, ele tem essa mandala, né, que eu acho super bacana, que ele tem essas 4 áreas. As 4 áreas são aquilo que eu amo, o que eu sou bom em fazer, o que gera de retorno e o que é bom para o mundo. Então, quando a gente descobre algo que a gente ama fazer e faz aquilo, isso é extremamente prazeroso, né? Algumas pessoas, às vezes, desde o começo, começam a trabalhar com coisas que amam, mas também é possível amar aquilo que você faz. Agora, só amar o que você faz não é o suficiente. Então, quando você ama o que você faz, você começa a aprender mais sobre aquilo, ler mais sobre aquilo, se exercitar sobre aquilo, e você começa a ficar bom naquilo. Né? Então, você sai de uma vida agradável para uma vida produtiva. E quando você está numa vida produtiva, você começa a ser remunerado por isso. Não só em termos de grana, mas reconhecimento e todos os tipos de remunerações, e passa a ter uma vida plena. Só que a conta não fecha, porque senão você não teria tantas pessoas bem-sucedidas financeiramente, famosas e tal, que até se suicida. Robin Williams, né, o cantor do Nirvana e tantas pessoas. A própria Gisele Bündchen, no livro dela, ela fala que ela chegou num momento da vida dela que ela falou, cara, desfilo é bacana, ganho dinheiro, mas e daí? Né? Qual sentido faz? Então, quando a gente não percebe o nosso propósito, ou seja, o que eu faço, de que maneira isso impacta positivamente no outro e no mundo? Quando a gente descobre isso, aí a gente realmente fecha o círculo e a gente entra numa vida significativa. E ter uma vida Ikigai é justamente a gente estar com essas 4 áreas da mandala bem desenvolvidas. Né? Então, eu trabalho com coisas que eu gosto, eu me desenvolvo naquilo, eu sou remunerado e também vejo um sentido naquilo que eu faço. Né? Bacana? Já tinha para quem ainda não tinha visto. Então, assim, o nome, inclusive, da empresa que eu trabalho chama Ikigai Brasil. Né? O meu sócio que trouxe, inclusive, o Ikigai para cá, para o Brasil, o conceito, né, de metodologia. Só que menos de 1% da humanidade de hoje está vivendo em Ikigai. Porque, sabe, a gente vira para um lado e olha e as pessoas, né, como eu brinquei na instante, utiliza a hashtag sextou, mas quase ninguém que a gente conhece utiliza a hashtag segundou, né? Vive aquela vida, dorme, acorda. Meu Deus, já é sexta. Pô, já é São João? O que são esses cabelos brancos aqui na minha cabeça? De onde eles vieram? Porque a gente vai vivendo no automático, né? E aquilo vai levando. Então, será que você não gostaria de ser um agente de transformação dessa realidade para você mesmo, né? E para quem está ao seu redor, percebendo, né, como você pode amar mais o que eu faço, né? Nesse trabalho que vocês fazem, que vocês desempenham hoje dentro da Abaco, melhorar ainda mais, ser ainda melhor nisso tudo, ser valorizado não só em termos de remuneração, mas também em termos de ser enxergado, né, dentro do processo do trabalho e impactar positivamente o mundo, né, em relação àquilo que você faz. Asterisco aqui em relação ao mundo não precisa ser I have a dream, de você falar para milhares de pessoas, pode ser o mundo, né, que você impacta com o seu trabalho. Agora, por que vocês acham que é tão difícil viver em Ikigai? O que vocês acham? Porque a realidade é dura. A realidade é dura, o Matheus trouxe para a gente. O que mais? Eu acho que é autocobrança também. Autocobrança? Espelhar a sua vida Jéssica, no que o outro tem nesse sentido. Boa, Jéssica, legal. Então, a gente tem a questão de a vida dura, tem as autocobranças, né? Isso até abriria um espaço grande para a gente falar de crenças, né? E é justamente o que a gente vai falar agora. Por quê? Porque são justamente os sabotadores que atuam dentro da nossa vida que impactam negativamente. Então, quando o Matheus fala que a vida é dura, ele traz, eu vou até adiantar aqui, depois eu volto, tá? Porque ele deu um gancho para isso aqui, ó. Os sabotadores formam a nossa mente justamente através dos programadores. Né?
pais, padres, propaganda, pastores, e várias outras palavras que a gente ouve ao longo da vida, conceitos que vão, dinheiro é sujo, né? Não deve, não seja, não faça, não pode. Que, por exemplo, a vida é dura. A vida é dura foi justamente um conceito, né? Uma crença que foi sendo colocada na cabeça da gente e a gente começa a acreditar. E eu entendo perfeitamente o que o Matheus está falando, porque quando meu pai chegava, antes de meu pai chegar do trabalho, minha mãe dizia assim, todo mundo fica quieto e tal, que seu pai vem do trabalho, aquele negócio e tal, e a gente, caramba. E aí meu pai chegava, ninguém podia falar nada, ela botava assim a mesa para ele, tá? Meu pai chegava de cara feia e tal. Eu dizia, porra, trabalho é a pior coisa do mundo, eu nunca vou querer trabalhar, porque trabalho é muito ruim. Porque o meu pai só chegava cansado, bufando e tal. Então vai formando crenças na cabeça da gente que a gente nem sabe que existe, né? Então os sabotadores são justamente essas respostas comportamentais automáticas e inconscientes, como o Matheus, por exemplo, trouxe à tona, em que estão programadas para a gente. E a gente se deixa reagir de uma forma específica frente às situações da vida, gerando sempre os mesmos padrões de resultado negativo. Então, se eu acho que a vida é dura, eu não me permito, em alguns momentos, usufruir de certa leveza, usufruir de certas coisas que me são ofertadas, porque, peraí, para eu conquistar precisa ter muito suor, muita pancada, precisa ser muito difícil, porque a vida é dura. Então, a gente termina deixando que essas crenças tomem conta da vida da gente. Então, às vezes a gente termina ficando estagnado na carreira, às vezes a gente se endivida, é demitido de empresa, cria conflito no trabalho. Isso tudo vai acontecendo justamente por causa de crenças que estão atuando e a gente não percebe. Por quê? Porque elas agem no nosso inconsciente. A gente não sabe, muitas vezes, que a gente está fazendo aquilo. Então, assim, mais de 84% das demissões ocorrem por problemas comportamentais. A gente, na hora de contratar, vê o currículo, a parte técnica. Então, tá, fulano é bom nisso, bom aquilo, papapá, sabe isso, né? Papapá, ok, contrata. Só que aí entra as questões de QE, né? Do coeficiente emocional, da inteligência emocional. Então, qual o custo total, real de uma demissão? A gente tem os custos, não é só ali você vai lá e paga ali a demissão da pessoa, não. Tem os custos para a pessoa, né, que é demitido, tem os custos para a empresa, né, tem o custo dos impactos indiretos da demissão para todos, para as famílias de quem está sendo demitido, né, para a área da empresa em que agora perdeu uma pessoa. Enfim, os impactos são enormes, né, nos processos de demissão. Então, muitas vezes, a gente passa por alguma dessas coisas, inabilidade para se comunicar de forma não agressiva, às vezes tem um comportamento emocional e às vezes até infantil, problema de conflito de poder, falta de flexibilidade na hora de fazer uma negociação, inabilidade para lidar com diferentes formas de ser e pensar, né? Vitimização, falta de protagonismo e autorresponsabilidade. Então, assim, tudo isso acontece justamente pela atuação dos sabotadores na vida da gente. Tá? Então, se a gente quer ter um jardim com lindas flores, o que a gente precisa fazer? É eliminar os sabotadores. Então, uma das principais questões que a gente precisa trabalhar é perceber e eliminar os sabotadores que estão atrapalhando o nosso desempenho. Bacana? Legal. E aí, existe um teste, depois eu vou passar o link para vocês, né, para vocês fazerem, porque não é o objetivo geral aqui, mas a gente trabalha com isso. Inclusive, a gente na Ikigai Brasil, a gente tem um curso, né, só sobre sabotadores. E aí a gente tem esses 10, né? O juízo, o evitador, o controlador, o hiperrealizador, o hiperracional, o hipervigilante e tal. E tem todos esses sabotadores que atuam. Então, a gente faz um teste para saber o quanto esses sabotadores estão atuando na vida da gente, para a gente poder realmente trabalhar essas questões, né? Eles se formam a partir dos P's, como a gente falou. E para a gente ter uma vida em alta performance, é importante a gente trabalhar essas três áreas da vida da gente. Primeiro, ampliar as nossas competências, né? Clarificar e ampliar as competências para a gente ser cada vez melhor naquilo que a gente faz, desenvolver nossos talentos, nossas habilidades, para que a gente trabalhe essa parte dos potenciais. Reduzindo também os padrões comportamentais de crença que limitam a gente, que são justamente os sabotadores. Então, muitas vezes, por exemplo, quem fala inglês fluente aqui? Quem de vocês fala inglês fluente? Alguém? Ok. E quem aqui já fez curso de inglês? Levanta a mão, por gentileza, só para eu saber aqui. Pronto.
Legal. Quem já fez mais de um curso de inglês? Eu mesmo já fiz, sei lá, uns 10. Pronto. Legal. Percebe? Então, às vezes a gente fica ali, ó, tentando aumentar a potencialidade, mas o que impede, às vezes, a gente de falar inglês não é a potencialidade, são as interferências. Né? São justamente a minha fluência não é boa, eu não consigo falar da melhor maneira, e você tem todas essas crenças que te impedem de desempenhar. Né? Tudo isso multiplicado por um propósito, né? Por um porquê. No livro Em Busca de Sentido, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, né? Ele passou por vários campos de concentração na época, e ele criou um estilo de psicologia chamada logoterapia, que é a terapia do sentido, e ele cita no livro dele um aforismo de Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta quase que qualquer como. Se eu tenho um porquê, vem o como de lá, eu falo, velho, vamos nessa. Né? Inclusive, as dores fazem parte, né, do desenvolvimento. Até na parte física, você vai malhar, né, você sente dor, mas se você tem um propósito, você fala, caramba, estou todo dolorido, aí está rindo. Né? Por quê? Porque você sabe que ali adiante aquilo vai te levar a um determinado local. E hoje a gente está se abrindo aqui para uma oportunidade bem bacana, que é aprofundar um pouco na questão da inteligência emocional, para a gente poder combater esses sabotadores e colocar a gente, né, diante da nossa melhor versão. Então, inteligência emocional é um conceito, né, de psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e dos outros, assim como a capacidade de lidar com esses sentimentos. Né? Então, pelo ponto de vista da filosofia Ikigai, é a competência responsável por boa parte do sucesso e da capacidade de liderança da gente. Então, se a gente começa a trabalhar a nossa inteligência emocional, a gente aumenta as possibilidades de sucesso na nossa vida pessoal e profissional. O Daniel Goleman, que é assim considerado o pai, né, da inteligência emocional, ele fala que é a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos, de modo que ele seja expresso de maneira apropriada e eficaz. Tá? E a gente não vê isso na escola, não vê isso na faculdade e muitas vezes não vê isso ao longo da vida. A gente é trabalhado em competências técnicas, não somos trabalhados em competências emocionais. Então, é como se isso aqui tivesse dividido em duas áreas, né? O olhar para mim e o olhar para o outro. Então, eu começo pela autoconsciência e o autogerenciamento, né? Isso me traz um impacto positivo na minha vida e também aumentando a minha consciência social e a gestão dos meus relacionamentos, que traz impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu termino criando, de um lado, a inteligência intrapessoal, que é olhar para mim mesmo, né? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, e olhar também para o outro, né? Que é a inteligência interpessoal, que é ter essas habilidades sociais. E no meio eu começo a criar o que chama de empatia, porque eu me conheço, sei o que é meu melhor, então eu olho para o outro e consigo me conectar também com o melhor do outro. Então a gente começa a criar um universo super bacana para a gente conviver. Né? Então essas 4 áreas, trabalhar a autoconsciência é você aumentar a sua autopercepção. É você, por exemplo, nesse momento, né, de 0 a 10, como é que está o nível de conforto de vocês na cadeira que vocês estão sentados? Eu diria uns 70% na minha. Um 7, eu vi gente se ajeitando, tal, entende? Muitas vezes a gente fica no automático. A gente não faz, a gente não percebe, né, como é que a gente está, como é que a gente está sentindo. Será que o trabalho que eu estou exercendo dentro da minha empresa está bacana? Mas não é o bacana somente para a empresa, é para mim mesmo, né? Será que eu estou dando ali o meu melhor? Será que eu estou desempenhando de uma maneira bacana? Né? Como é que eu estou hoje? Será que eu estou com a cara fechada? Será que eu estou tenso? A gente não se auto-percebe, então é importante de se auto-perceber. Além da auto-percepção, a gente tem também as questões do autogerenciamento, autocontrole, adaptabilidade, capacidade de realização, positividade. Tudo isso são características habilidades, né, que vão ajudando a gente no nosso autogerenciamento. Por fim, a consciência social, né, é a questão de empatia, a consciência organizacional, e finaliza com a gestão de relacionamento. Quanto eu influencio, né, no meu ambiente, quanto eu consigo fazer coaching com os meus liderados, né? Como é que eu lido em relação à gestão de conflitos, quanto eu trabalho bem em equipe, quanto eu sou inspirador
no meu universo de trabalho. Tudo isso aqui tem a ver com o universo da inteligência emocional. Então, se a gente pudesse sintetizar tudo isso, o trinômio da nossa autoimagem está ligado a essas 3 áreas. O que eu penso, o que eu sinto e como eu acho. E você tem um melhor desempenho quando você alinha os 3. Né? O que eu estou pensando tem a ver com o que eu estou sentindo e está gerando resultados positivos. Porque muitas vezes a gente fala assim, e aí, tá tudo bem? Você fala, tá. Você agiu dizendo que tá, mas você não está pensando que tá. E às vezes você não está se sentindo bem. Então aquilo está desalinhado. Né? Então é importante a gente alinhar essas 3 áreas para a gente ter o melhor desempenho. Por quê? Quando a gente usa a nossa emoção primária, estou com raiva. Todo mundo sente raiva. Raiva é emoção primária. Então todo mundo sente raiva. Não tem ninguém aqui que diz assim, eu não sinto raiva. Quer dizer, a não ser que tenha algum problema específico, né? De alguma patologia. Mas fora isso, todo mundo sente raiva. Só que quando você tem um sentimento contaminado, quando você não sabe lidar com sua raiva, sentiu raiva, você é idiota, você fez comigo de propósito, blá, 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 porque você não tem uma inteligência emocional bem trabalhada. Então, você tem uma baixa autoestima e você reage de maneira inconsciente quando você sente algo. Qual é o oposto disso? É justamente quando você tem um sentimento tratado. Você está inseguro, ou está passando por algum problema, por isso você me agrediu, mas eu supero isso. Por quê? Porque senão eu dou poder ao outro para ele interferir no meu estado. Né? E quando você não tem a sua inteligência emocional trabalhada, você fica com a sua membrana fica 100% permeável, em vez de você ter... Agora eu trouxe para a biologia lá de 1900 e algum, antigamente, quando a gente via ali no citoplasma, a membrana plasmática, e que você via que ela era semi-permeável. Passa algumas coisas, outras não e tal. Então é importante a gente ter aquela inteligência emocional para entender que a gente pode agir conscientemente ao que acontece e não reagir de modo inconsciente. Porque se você reage de modo inconsciente, seu nível de controle sobre o resultado beira o 0. E aí o índice de VDM é altíssimo. O que é índice de VDM? Alguém sabe? É o índice de faz da merda. Então, o índice de VDM, lembre do índice de VDM quando vocês forem lidar com as emoções. E aí a gente tem memória seletiva, ou seja, a mente da gente encontra o que ela procura e descarta o que não tem interesse. Se você fala assim, eu quero comprar um Renault vermelho, a gente anda na paralela só vê Renault vermelho. Já aconteceu com vocês? Né? Sei lá, a mulher engravida e olha para um lado, meu Deus, todo mundo está engravidando, que é isso? Agora é uma epidemia de grávida. Não, é porque a gente tem memória seletiva. E nós somos a nossa memória, né? E ela pode ser, e ela é editada de forma positiva ou negativa. Isso é muito importante a gente entender, pessoal, porque quando a gente acorda de manhã que abre a janela, a gente fala assim, que calor da porra, e fecha a janela, ou a gente abre a janela e fala, que dia maravilhoso. E o que determina isso é nosso estado interno, porque o sol é o mesmo. Ou você acha que abre 2 sóis diferentes, um para de um jeito, outro de outro, só é o mesmo. Agora, o meu estado faz com que aquela situação seja ruim ou seja boa. A mesma situação. Faz sentido? Legal. Então, assim, existem competências essenciais hoje, no mundo dos negócios, que é abertura ao novo, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, que tudo isso a gente consegue praticando algumas coisas, tá? Como o nosso encontro hoje é uma palestra, então esse material vai ficar com vocês, né? Tem muito mais coisa aqui para vocês lerem e tal, e eu vou passar depois uns links para vocês se aprofundarem em algumas coisas, tá? Bom, como é que a gente pode melhorar a nossa conscientização sobre esse gerenciamento e expressão de sentimentos que a gente está vendo? Através justamente da meta-inteligência emocional, tá? Meta-inteligência emocional nos leva além da compreensão dos conceitos. Porque não adianta só a gente saber os conceitos. O Aristóteles fala que a virtude é a prática, né? Então, para a gente realmente só entender conceito, não adianta. É a gente praticar sustentável, de forma sustentável e de melhoria contínua, né? Através dessa autoconexão, elevando nossa consciência, se libertando das crenças limitadoras. Por que o mundo tem que ser duro? Minha bisavó falou com minha avó, falou com minha mãe, e eu repeti, mas será que realmente a vida é dura? E tudo? Por quê? Né? Então, a gente parar para começar a gente se questionar, para saber se a gente vai levar adiante ou não essas crenças. Né? Perfeito? Então, ela nos ajuda a entrar no que eu chamo de estado de aprendizado potencial.
né? Eu abordo bastante esse tema no meu livro, né? Escuta Positiva. Né? Quando a gente entra em estado de aprendizado potencial, a gente está o tempo todo predisposto a aprender. Tanto o que acontece dentro, quanto o que acontece fora, e percebe tudo como oportunidades de crescimento. Tá? Bom, agora a gente começa a mergulhar mesmo no conteúdo. Então, a gente tem 5 fases do aprendizado que elas são importantíssimas para a gente entender. Primeiro, a gente começa com a inconsciência da incompetência. Né? Então, eu não sei, ou inconscientemente ignorante, ou inconscientemente incompetente, a mesma coisa, eu não sei que eu não sei. Então, se eu não sei que eu não sei, eu não tenho o que fazer, eu não vou mudar, eu não vou melhorar, eu não vou crescer em algo que eu não sei, que é uma deficiência minha. Percebe? Até a gente chegar na fase do aprendizado potencial ou da atenção plena, e a gente vai falar de cada um agora. Então, primeiro, inconscientemente incompetente, é a fase da inconsciência. Então, às vezes, eu estou fazendo algo pelo outro, que o outro não gosta, alguma coisa, mas eu não sei, não é que eu estou fazendo de sacanagem. E, às vezes, a gente pode partir do princípio que o outro está de sacanagem com a gente. Né? Mas não, às vezes ele não percebeu aquilo. Né? Tem gente que fala demais, tem gente que, às vezes, conta piada na hora errada, das coisas mais, assim, não usa desodorante, qualquer coisa que você possa imaginar, e, às vezes, a pessoa não está percebendo. Né? Que não é de sacanagem que ela está fazendo, ela não sabe. Então, é a fase do eu não sei que eu não sei. Então, nessa fase, a gente age sem pensar, a gente causa problemas e constrangimentos ao outro, a gente não faz ideia da dor que a gente está causando no outro, e aí faz mal a gente mesmo, aos outros e ao mundo. Por isso que é importante a gente trabalhar a questão da meta-inteligência, para a gente começar a se perceber. E quando eu me percebo, eu começo a perceber os gaps, né, de aprendizado. Passando a segunda fase, que é de conscientemente da minha... Eu estou consciente agora da minha incompetência. Ah, cara, entendi, eu não sei isso. Né? Eu não sei isso. E quando você tem essa fase da consciência que você não sabe, ou seja, agora eu sei que eu não sei, pronto, aí você já começa a evitar fazer o que eu não sei. Né? Por exemplo, você sai para uma balada, todo mundo para beber e tal, e aí você fala, pô, todo mundo bebeu, porra, você não bebeu não, você leva o carro? Aí a pessoa fala, levo. O miserável nem sabe dirigir. Né? Ou então está todo mundo no rio, né? Bora atravessar o rio, bora, aí morre afogado. Por quê? Porque ele não tem ideia do quanto ele não sabe aquilo. Mas quando você tem conceito da cara, não vou levar o carro não, porque eu não sei dirigir, ou então não vou atravessar o rio, porque eu não sei nadar. Então, quando você faz isso, você deixa de causar problemas e constrangimentos, você tem noção da dor que você pode causar, né? Porque senão você vira aquilo que a gente chama do burro motivado, né? Porra, deu um problema aqui na fiação, deixa comigo. Né? Ele tem até boa intenção, mas ele vai terminar morrendo eletrocutado ou causando um curto-circuito em tudo. Então, se você já está consciente da incompetência, fala, não, cara, isso aí não é comigo, não. Vamos chamar alguém que entenda disso, né? Porque você tem a noção da dor que você vai causar, né? E já não faz mal. Aí você entra na fase do conscientemente competente. O que é essa fase? Eu não só sei que eu não sei, né? Mas agora eu dou início ao aprendizado. Eu não quero mais ficar sem saber. Eu quero aprender isso que eu não sei. E aí você começa a fazer aquilo que antes você não sabia. Você entra num curso, você começa a praticar, você pede alguém para lhe ensinar, você vai para tutorial, enfim. Você passa a gerar uma determinada solução, tem noção da alegria que você pode causar à medida que você vai, né, se desenvolvendo, e você começa a fazer bem, né, a você mesmo e aos outros. Até que você se torna inconscientemente competente, ou seja, quando você entra no carro para dirigir, você fala, preciso passar a marcha, preciso andar para o retrovisor. Não, você entra e dirige. Então, você já não fica mais, né, tenso ali na fase do aprendizado, você já sabe, né, a fase da cognição. Então, você aprende a fazer o que você se propôs. Ah, não sei mexer, eu preciso consertar uma planilha de Excel, mas não sei mexer. Aí vai, entra, aprende e tal, e já sabe consertar ali a planilha de Excel que você não sabia. Beleza, você está fazendo o que você se propôs. Então, já sabe fazer, gera um bom resultado, já até se propõe ajudar um outro ali com aquilo que você aprendeu e faz bem a você e aos outros. E, por fim, a fase da atenção plena, que é uma fase de evolução em que você vai além do que eu me propus. Bom, eu queria consertar a planilha e eu aprendi. Só que, porra, bicho, eu vi que no Excel tem macro, que não sei o quê, que dá para fazer até programação. Então, você vai além, né? Você se permite aprender sem restrição
e aí entra em estado de aprendizado potencial. Então, aí você se torna um eterno aprendiz, ampliando as possibilidades, as potencialidades, começa a exercer a criatividade. Eu aprendi assim, mas se eu fizer assado, começa a experimentar, né? Passa até a ser reconhecido e procurado pela sua expertise pelos outros. E aí você, lembra da Mandala Ikigai? Você começa a transbordar seus talentos, não só para você, mas para o outro e para o mundo. Né? Então, bacana esse processo. Né? Então, quando você tem essa consciência do que você não sabe, você começa a se movimentar na direção de aprender. E quando você faz isso, você pega uma área da sua vida e depois você já tem aquilo como referência para você aprender em diversas outras áreas da sua vida. Né? E o que impede a gente de passar dessa fase da inconsciência para a fase da consciência? O que vocês acham? Eu ia lhe perguntar isso. Tá igual na sala de aula, né? Quando você pergunta e aí o aluno fala, professor, era essa a minha dúvida, né? Vai. Porque às vezes é algo tão óbvio, mas não existe esse passar de fase, né? Bacana. Às vezes a gente pode ser algo... Vou fazer um parêntese aqui, tá? Eu peguei a palavra óbvio e coloquei ele no meu divã já tem um tempo, porque óbvio é algo que a gente fala, mas o óbvio é óbvio para uns e para outros é inalcançável de tão... Né? Então, assim, por exemplo, você sabe programar. Então, aí você fala, pô, como é que faz isso? Você fala, é óbvio para você. Mas para o outro é um universo completamente desconhecido. Mas alguém tinha levantado a mão? Eu acho que o que pode ser a chave de mudança nisso aí, talvez seja o contato com outras pessoas, não sei. Né? Me veio muita questão da xícara cheia. Né? Se eu me permito entender que eu não sei tudo, já é um início para a consciência. Mas eu acho que a gente só consegue entender isso estando em contato com outros. Excelente, Luan, porque você trouxe uma palavra importantíssima que é permissão. Né? Porque, assim, se você não se permite, eu costumo dizer que a mudança é uma porta que só se abre por dentro. Sabe? Não tem maçaneta lá de fora. Eu não posso chegar, Luan, vem cá mudar. Luan, eu não tenho como abrir essa porta. É você que se permite. Pô, Pedro, eu estava pensando, será que tal coisa? Aí você abriu a porta, né? Abriu as portas da esperança para a gente poder fazer algum tipo de mudança. Então, tem a ver também, né, com o que a Tamires estava falando. Então, assim, para a gente passar da fase da inconsciência para a fase da consciência, é preciso autoconhecimento. Porque, assim, ó, se eu pergunto para vocês, é possível haver mudança sem consciência? Não. É isso? Não. Agora, só a consciência gera mudança? O que vocês acham? Não. Precisa de quê? Da ação, né? Da ação. Perfeito. Maravilha. E a gente vai ver por quê. Então, as questões do autoconhecimento. Então, a pergunta aí, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? E, para isso, a gente vai fazer uma dinâmica agora, chamada Selfie da Alma. Eu queria que vocês pegassem agora o celular de vocês, e botassem a câmera no selfie, né, para você se ver ali na câmera, tá? E aí eu queria agora que vocês pegassem e começassem a olhar para o celular de vocês, para o selfie, olhar para a imagem. Para quem eu vou olhar? Para mim mesmo. Então você vai estar se olhando, tá certo? Ok? Legal. Então eu quero que você se olhe agora e você se pergunte: quem eu penso que eu sou? Quem é que eu penso que eu sou? O que às vezes eu penso que não vai dar certo? Por quê? Que vem na minha cabeça esses conceitos. Por que eu penso tanto em desistir? Várias vezes acontece isso comigo. Eu me deparo com situações que eu penso em desistir, largar aquilo. Por que eu penso, às vezes, que os outros são melhores e mais felizes do que eu? Fico rolando lá no Instagram e vejo todo mundo feliz, todo mundo conquistando tudo, e eu nada. Será que eu
eu penso que eu não vou conseguir. Isso passa tanto dentro da minha cabeça. Que eu nunca termino o que eu começo. Começo tantas coisas, tantos projetos, vou largando esses projetos pelo caminho. Como é que foi vocês pararem para olhar para si mesmo e fazer esse tipo de pergunta? Muitas dessas perguntas são sem respostas por causa da questão da inconsciência, lembra? Então, na verdade, eu nunca fiz essas perguntas para mim mesmo. A gente dorme, acorda, já é segunda, já é sexta, já é São João, né? Como a gente falou, e eu já, porra, caramba, né? Eu já estou aqui, né? E a gente não vai se perguntando ao longo do caminho, a gente não vai tomando pé, né, do que vai acontecendo, a gente não vai aprendendo com a gente mesmo, a gente não vai ampliando o nosso nível de consciência, e a gente vai levando, vai levando, tipo a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí vai indo, e termina que às vezes você não tem aquele controle que você gostaria de ter sobre a sua própria vida, tá? Então, por que valeu a pena fazer essa dinâmica agora de vocês se olharem para si? Foi desafiador? Primeiro, foi desafiador isso? Um pouco. Foi um pouco desafiador. Ok. Porque, Legal. sei lá, principalmente fazer isso sabendo que tem outras pessoas, né, talvez observando. Legal. Bacana. Essa é outra questão importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem aquele momento da gente para com nossos botões para que a gente desenvolva essa capacidade, e quando a gente estiver no meio dos outros, a gente já praticou isso. Então, a gente fez, às vezes, para muitos, né, foi a primeira vez que fez esse tipo de questionamento, e em grupo. Então, rola um pouco desse eu não vou dizer constrangimento, mas um pouco de receio ali do olhar do outro, apesar de que estava todo mundo, cada um, olhando para si, pelo menos esse era o objetivo. Então, o que acontece? O nosso desenvolvimento é como as cascas, é como uma cebola, né? A gente começa ali e vai criando camadas. Então, ao longo dessas camadas que a gente vai criando camada de bloqueios, de ego, de inseguranças, julgamentos, medos, paradigmas, crenças limitantes, e tudo isso a gente vai colocando, né, em cima da nossa essência. Então, eu pergunto para vocês aqui, quem sabe desenhar? Levanta a mão aí. Quem sabe desenhar? Levanta a mão. Ó, uma pessoa levantou a mão, que foi o Marlon. Pelo menos das que estão com câmera aberta aqui, tá, pessoal? Se eu perguntasse isso no maternal, quantas pessoas levantariam a mão? Todas? Algumas. Todas, ia todo mundo para cima, e tá, pegar o negócio, desenhar. Por quê? Porque dessas camadas todas não foram colocadas, né? Então, desenvolver no nosso conceito, na Ikigai Brasil, vem de desarrolho, de você tirar o que envolve, tirar tudo que não presta que envolve, né? O I ali das interferências da fórmula que a gente colocou. Então, como é que andam meus sentimentos? O que eu ando sentindo? Porque a gente não questiona. Então, a gente, por exemplo, pode estar sentindo, todo dia a gente está sentindo desesperança, todo dia a gente está sentindo tristeza, todo dia a gente está sentindo está ali de mau humor. E a gente não percebe isso, a gente simplesmente vai dormindo e acordando e achando isso normal. Como é que estão meus pensamentos? O que eu ando pensando? Né? Como é que está, como eu costumo dizer, como é que está a minha nutrição mental? Né? E aí você fala, legal, nutrição é só de fora para dentro, mas a gente está falando também do de dentro para dentro. Que às vezes a gente está agindo como um sabotador para a gente mesmo. E que às vezes acontece o contrário, alguém fala assim, poxa, você, sei lá, tá tão bonita hoje, aí você fala, que nada, meu cabelo tá até oleoso. Pense aí. Né? Às vezes de fora alguém até está querendo falar alguma coisa positiva, mas de dentro, né, suas vozes interiores estão de sintonia com isso. E como é que estão minhas atitudes? Aqui, recentemente, construíram um prédio aqui em frente à minha casa, e vocês sabem o que é obra de prédio, né? Então foram meses a fio aquele negócio, e batido, não sei o quê, aquele negócio todo.
E aí, vira e mexe, passava, tinha um bocado de gente sentada ali, os trabalhadores, e aí o cara falando com o outro, pô, todo dia eu fico comendo pão com mortadela, não aguento mais pão com mortadela. Aí o outro falou assim, e você compra o quê? Ele, pão e mortadela. Então a gente fica, às vezes, se queixando de certas atitudes, mas, cara, é a gente que está fazendo, né? Não são os outros. Então, o que isso é na essência? A gente vai perdendo esse contato com nossa essência. Então, desenvolver é retirar o que está envolvendo, é redescobrir o que estava envolvido, né? Você se reconectar com o que há de melhor de você, né? A nossa melhor versão. Porque, às vezes, a gente deixa isso de lado, a gente, sabe, só vai vivendo, e a gente se desconecta da nossa melhor versão. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é o mindfulness. Alguém já ouviu falar em mindfulness? Legal. O mindfulness é uma prática de se concentrar completamente no presente. Então, em atenção plena, as preocupações com o passado e futuro dão lugar a uma consciência avançada do agora, né? Que inclui percepção de sentimentos, sensações, ambiente. Porque várias vezes a gente está no futuro ou no passado, a gente não está no presente. Nossos pensamentos sequestram a gente para o futuro, gerando o quê? Ansiedade. Quando eu sinto sede, é meu corpo pedindo água. Quando eu estou ansioso, é meu corpo pedindo presente. Porque eu estou lá no futuro. Depois daquilo, não sei o que, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que enviar um relatório, eu tenho que... E aí você está perdendo o que está acontecendo agora no momento presente. Por quê? Porque você está no futuro. Ou no passado. Se eu tivesse escolhido diferente, se eu não tivesse brigado com minha mãe, e se não sei o quê, que causa problemas ligados à depressão. Então, quando a gente está no momento presente, a prática do mindfulness ajuda a gente a exercitar o córtex pré-frontal, que é a área onde a gente tem consciência, onde a gente planeja, onde a gente raciocina, né? Tornando as nossas respostas menos reativas. Então, em vez da gente responder com emoção intensa, né, dar uma sobrecarga na amígdala, não a amígdala daqui, é uma amígdala cerebelar, a gente recorre à razão e à lógica, e a gente consegue isso através da prática do mindfulness. Então, rola um gatilho de estresse. Se eu não tenho mindfulness, eu vou acessar os caminhos neurais que eu já tinha sempre. Vou me estressar, ficar ansioso, pânico. Quando eu começo a praticar mindfulness, eu começo a criar novos caminhos neurais, que é a famosa neuroplasticidade, né? E aí eu mudo esses caminhos. Então, reagir inconsciente é você utilizar o seu lado mais primitivo do cérebro. Agir consciente é você trazer para o seu lado mais humano do seu cérebro, porque é o que diferencia a gente. A diferença da gente para somos primatas, na verdade, para um macaco é pouquíssimo. Faz alguns movimentos com a mão, tem um córtex pré-frontal um pouco mais definido, elabora um pouco mais da capacidade de elaborar palavras. Tá? Então, a gente precisa realmente praticar o aqui e agora. Então, existem algumas práticas que são relativamente simples, mas que são espetaculares. Que é, por exemplo, quando você for fazer algo, faça algo. Como assim, Pedro? É isso que eu falei. Então, por exemplo, se eu vou lavar um prato, eu lavo o prato. Eu vejo a quantidade que está caindo da torneira, se eu tem água de mais ou de menos, a quantidade de detergente que eu botei na bucha, né? Vejo se o prato está gorduroso ou não, passando a mão. Então, eu mergulho ali, e passo 5 minutos, 6 minutos, fazendo aquilo. Então, isso me traz para o momento presente. Na hora de escovar o dente, eu escovo meus dentes. Eu estou ali, passei atrás, ainda não, em cima do dente. Então, eu começo a praticar estar onde eu estou. Então, quando eu estiver no meu trabalho, que eu estiver diante de situações que podem gerar gatilho de estresse, eu consigo ter muito mais controle emocional quando eu pratico. Porque a gente fica na vida muito em cima de expectativas. Como é que vai ser meu São João? Tá? Como é que vai ser o final do ano? Como é? E amanhã? E depois de amanhã? E não sei o quê? E como é que é o meu futuro? E você fica criando expectativas. E quando a gente fica o tempo todo nas expectativas, pessoal, a gente esquece de olhar para as dádivas. As dádivas. Tem mais de 12 anos, entre 12 e 13 anos, mais ou menos, que porque foi em 2020, por isso que é fácil lembrar, né? 13 anos e alguma coisa, que eu tomei uma decisão de que eu, todos os dias, quando eu abrisse os olhos, eu ia agradecer. E eu faço isso religiosamente como um hábito, mas
prestando atenção, porque senão você entra no automático e perde o sentido do que eu estou falando. Abrir o olho e falar, pô, gratidão por mais um dia. Então, só em a gente estar vivo já é uma dádiva. Eu perdi meu tio, Salomão, 56 anos, na pandemia, não tinha comorbidade, tinha nada. Tal, pegou Covid e foi antes da chegada ali da vacina, não estava na idade dele ainda, pegou, bateu, coisa de 30 dias, estava conversando com a gente, online, claro, e morreu em coisa de 30 dias. Então, a gente não sabe quando é a última vez que a gente vai ver outra pessoa, né? Então, é importante te olhar para as dádivas. E aí, para que a gente se autoconecte, é importante a gente entender um pouquinho, e eu vou pegar agora e fazer, vocês vão ver, eu vou marcar no relógio, vocês não vão ver, mas eu vou marcar no relógio, 1 minuto, tá? Nós vamos fazer uma prática de 1 minuto. Bora comigo? 1 minutinho? Pronto. 1 minuto de mindfulness, para vocês perceberem, tá? Encontre uma posição confortável na cadeira de vocês. Uma posição confortável, ok? E aí eu queria que você fechasse os olhos e você só percebesse a sua respiração. Não estou pedindo para você respirar de nenhuma forma diferente, apenas estou pedindo para você perceber a sua respiração. Perceba o momento que o ar entra em seus pulmões, seu peito de ar, a hora que o ar sai dos seus pulmões. E agora eu peço que você concentre na região da sua face. Perceba se há algum indício de tensão e deixe essa tensão escorrendo. Relaxa a sua testa, seus olhos, as suas pálpebras, sua bochecha. Perceba se o seu maxilar está travado, relaxa. E vá deixando esse relaxamento escorrer pelo seu pescoço. Pode ser que você sinta seus ombros meio tensos, deixe ele relaxar também. Isso, vá deixando esse relaxamento descer. Seus braços, seu tronco. Sentindo esse relaxamento nas suas pernas. Até chegar na pontinha dos seus pés. Agora eu vou convidar vocês a fazer somente 3 respirações junto comigo. A gente vai inspirar 3 segundos, segurar o ar 3 segundos e depois soltar o ar em 6 segundos. Vamos junto, inspira 3. Segura 3. Solta 6. É esvaziar completamente. Inspira 3. Segura 3. Solta 6. Agora na terceira nós vamos exalar com som. Inspira 3. Segura 3. Exala 6 com som. Como é que vocês estão depois de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, passou um pouquinho, foi 1 minuto e 20 de mindfulness? Como é que você está? Como é que foi? Mais relaxado. Mais relaxado. Hã? Principalmente nos olhos. Principalmente nos olhos. Tá? Agora imagina, quem foi que colocou o coraçãozinho bonitinho? Acho que foi a Bianca. Agora imagine, isso a gente falando de 1 minuto e pouco. Né? Quando a gente faz isso? A gente não faz. Então a gente vai acumulando tensão o dia inteiro, acumulando. E a gente chega no final do dia tenso. E às vezes isso impacta no nosso sono. E impactando no nosso sono, impacta em todas as áreas da vida da gente.
Quando a gente pratica o mindfulness, a gente ativa justamente a área do cérebro que nos faz aumentar o nosso nível de consciência. Isso ajuda a nossa inteligência emocional. Isso ajuda a gente a perceber coisas como essa aqui, ó. Kaden! My dear, this is where you shake when I'm in free. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. Qual foi a última vez que a gente apreciou algo dessa forma, como uma criança? Sem julgamento. Qual foi a última vez que ele tomou uma chuva? Pisou na grama? Sentiu o vento bater no rosto? Podem parecer pequenas coisas, mas são pequenas coisas que fazem grande diferença no resultado da gente, quando a gente vive o momento presente, de verdade. Então, ficar atrelado ao passado, ou ficar com a cabeça o tempo todo no futuro, impede da gente de viver um presente. Literalmente. Porque um dia não estaremos aqui, vivendo esse presente. E a gente falou do que é que impedia a gente de passar da fase da inconsciência para a fase da consciência, certo? Agora, e a fase da consciência para a conscientização? Né? Que quando o Luan falou que só consciência não gera mudança, o que gera é ação. Né? É meter mão na massa. Então, o que que impede a gente? Entendi. Várias coisas que eu preciso mudar na minha vida. Legal, fez sentido. Cri. Mas o que que impede a gente de realmente meter a mão na massa e realmente evoluir mesmo, né? O que que vocês acham? Eu acho que hoje o principal problema e a desculpa, vamos dizer assim, é falta de tempo. Falta de tempo? Ok. Que mais? Algumas crenças limitantes também. Segurança. Segurança, crença. Inclusive, pessoal, até mesmo fase de tempo, falta de tempo, é questão da gente aprender a hierarquizar as prioridades na vida da gente. E às vezes a gente não tem essa competência, tá? Às vezes, quando você não tem a competência, você às vezes falta a habilidade, mas a boa notícia é que toda habilidade pode ser desenvolvida. Então, hoje eu posso não ter essa competência e pode me faltar algum tipo de habilidade, mas a gente pode desenvolver. Porque eu garanto para vocês que, por exemplo, teve a questão da pandemia, que foi péssima naqueles aspectos todos de saúde, morte, papapá, mas eu garanto que muitos disseram o seguinte: bom, pandemia, já que eu estou em casa, bom, pelo menos agora eu vou botar em dias todos os livros que eu não li, né? Eu vou fazer tudo aqui. Porque, pô, você ficava em casa, teve momentos que a gente ficou em casa, tipo, semanas. E quanto daquele tempo você aproveitou de verdade? Então, a gente percebe que tem um percentual da falta de tempo? Tem, porque tem demandas externas, né? Claro. Mas tem também a questão da gente priorizar aquilo que é importante ou não na vida da gente também. Então, o que a gente precisa? Primeiro, um dos grandes problemas que impede da gente agir é não saber lidar com o erro. Isso é uma coisa absolutamente frequente e muito forte, né, na vida da gente. Então, e a outra é o medo da mudança. Então, não sei lidar com o erro direito e eu também tenho medo de mudar. Erro, para a gente, é classificado como algo ruim. Se a gente fosse agora ativar o cérebro de vocês e pudesse ver, erro você ia associar coisas ruins. Dificilmente a gente associa erro a coisa boa. Sim ou não? Não é? Dificilmente. Erro eu já penso logo um bocado de coisa boa. Não é? Não rola isso. A gente associa com coisa ruim. Mas primeiro é bom a gente entender que existe uma falsa estabilidade da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar onde a gente está e que parece quentinho, fofinho, o nome, inclusive, é zona de conforto, mas, na verdade, nada de bacana que te leve adiante acontece na zona de conforto.
Vocês já viram algum medalhista olímpico dizer assim, ó, e aí, como é que você ganhou essa medalha olímpica? Ah, eu acordava mais ou menos 11h30, meio-dia, treinava só o que eu gostava, comia McDonald's, manhã, tarde, assim, e quando eu vi, uma medalha olímpica. Será que é possível a gente escutar nunca? Né? Por quê? Porque é fora da zona de conforto onde a mágica realmente acontece. E aí a gente começa a ter uma vida pelo menos. Né? Dizer assim, eu não ganho bem, mas pelo menos eu estou aqui. Eu não... Meu marido é um traste, mas pelo menos eu estou casado. E aí você começa a ter uma vida pelo menos, cara. Né? Por que a gente não começa a ter uma vida pelo mais? Né? Vida pelo mais. Será que eu estou dando o meu melhor aqui dentro da minha empresa? E não é aquele papo de vestir a camisa da empresa. Não, não. É de você mesmo se realizar fazendo aquilo que você faz. Por você, não é pelo outro. Agora imagine o seguinte, o cara está jogando bola e não está gostando como não está sendo reconhecido, não está ganhando bem, aí ele começa a fazer gol contra. É assim que acontece no futebol? Não, o que ele faz? Ele joga melhor ainda. Ele joga muito. Joga tanto que não tem como. Ou reconhecem ele ou vão reconhecer fora. Né? Então, a gente viver pelo mais é do caramba. E aí, para a gente aprender a lidar com erro, porque a gente lida super bem com o erro. Né? Erro é uma coisa que realmente a gente lida super bem com as questões do erro. Né? Então, você já teve uma sensação de que nada está dando certo? Já aconteceu em algum momento da vida de vocês? Você fala, meu Deus, não é possível. Eu enterrei uma cabeça de burro aqui no terreno daqui de casa, porque não é possível. Nada dá certo na minha vida. Então, é importante você fazer essa desprogramação mental. Porque, antes de tudo, você não é um erro. Você apenas é. Diga assim, eu não sou um erro. Abra, por gentileza, o microfone, por gentileza. Vamos dizer junto assim. Eu não sou um erro. Eu não sou um erro. Eu apenas erro. Eu apenas erro. Eu apenas erro. É importante a gente ter essa consciência. Porque, primeiro, que não há criatividade, não há inovação, não há nada de espetacular se você não erra. Porque você vai aprendendo ali com os erros. Né? Então, aprender a lidar com o erro é uma grande fonte de aprendizado. Grande fonte de aprendizado. E aí a gente tem 2 gráficos. Primeiro, cometi um erro. Aí você se culpa, aí você se bloqueia, aí você desiste, e aí você fala, não, errar é algo ruim, eu nunca mais vou errar. Ou cometer um erro. Bom, errei, fato, mas eu posso aprender. Deixa eu ver aqui onde eu errei, o que aconteceu, se é para cima, chefe, aí o que houve, blá, blá, blá. Se é para baixo, bora aqui ver minha equipe como é que foi. Se sou eu, para com eu mesmo, deixa eu parar para pensar aqui para ver como é que eu errei. Que aí eu vou aprender. Se eu posso aprender, eu posso melhorar. E se eu posso melhorar, eu tento de novo. E é claro que a gente prefere acertar. Eu não sei, nunca perguntei a alguém, você prefere errar ou acertar? Prefere errar? Não tem. A gente prefere acertar. Mas só erra quem tem atitude. Né? Agora, a gente veio do que eu chamo de educação 20%. A, B, C, D, E, uma está certa, 4 errada. Então, a gente pensa que a vida é o seguinte, se eu errar, nota vermelha, caneta vermelha. Então, começa a ter crença limitante sobre o erro, que errar é ruim. Errar, eu tiro nota baixa. E tem sempre uma opção certa e um bocado de opção errada. Isso vai me limitando, vai diminuindo minha criatividade. Uma coisa importantíssima, né, se vocês quiserem trabalhar a questão de criatividade e tal, é você sempre, eu estou falando sempre de maneira consciente, é você sempre se perguntar no plural e não no singular. Então, diz assim, quais as soluções que você acha que a gente pode ter aqui? Só em você perguntar no plural ao invés do singular, você já abre as perspectivas. Já tira você desse paradigma da educação 20%, que é uma resposta certa e o resto errado é ruim. Quais as soluções? Né? Quais os pontos de vista que você tem sobre isso aqui? E aí você lida melhor com ele. Alguém aqui já tirou de arco e flecha? Eu já, mas alguém mais? O Thiago também. Então, o Thiago não tem uma noção. Mas eu vou falar para todo mundo. Se eu pego um alvo agora, né, e coloco ele assim a vamos botar muito longe não, 3 metros de você.
né? E eu lhe dou 10 flechas. Quantas flechas você acha que acerta no alvo? Diga aí para mim. Você tem um arco e flecha, você nunca atirou, não tem problema nenhum. Lhe dei, e você botei um alvo a 3 metros de distância e lhe dei 10 flechas. Quantas você acha que você acerta? Diz aí para mim. Vivendo a experiência que eu vivi, nenhuma, porque eu não acertei nenhuma. Nenhuma. Eu sou competitiva, eu acho que eu acertaria todas. Tamires já acha que vai pegar a sério e vai acertar todas. Silas, você... Eu levo a sério, eu vou levar a sério, eu vou acertar todas. Tô vendo. Eu acho que umas 3, 5. Umas 3. Ok. O que é mais importante? É você entender o seguinte, que você vai errar 100% das flechas que você não lançar. Você vai errar 100% das que você não lançar. Hã? Eu diria que eu tentaria todas. A possibilidade de acertar, mas Percebe? eu tentaria. Isso. Exatamente. O raciocínio é isso. Então, o que às vezes a gente, por medo de errar, a gente não tenta. E aí não tem como acertar mesmo. É simples. Por quê? Porque eu não tentei. Então, se eu lhe dou 10 flechas no arco e você fala assim, não, eu não sei atirar, e você não joga nenhuma flecha, 100% de erro. Mas se você fala, me dá esse negócio para cá. Aí joga a primeira, o negócio vai lá longe, você, peraí, deixa eu ajeitar aqui a segunda e tal, já puxa mais aqui, você vai aprendendo durante o processo, né? Na terceira ali, na quarta, você vai indo, de repente, lá para as 3, 4 últimas, você já até já belisca um alvo, 2, 3, sei lá quanto você acerta ali. Mas só porque você disse assim, venha, João. Tá? Exatamente. Eu gosto muito da concepção de que um acerto é construído de muitos erros. Entende? Isso, Luan. Perfeito. Ainda que não sejam erros meus, mas alguém teve que errar para ensinar um processo, por exemplo. Excelente, excelente. Até porque não necessariamente é você que precisa errar, né? Perfeito. É você também olhar, né, os erros em geral. Adorei o que você falou. Então, um acerto normalmente é construído por erros. E às vezes não foi seu, mas alguém foi errando até chegar lá, né? Onde você chegou. Então, um lado é o erro. Então, a gente agora começou a entender e quebrar esse paradigma do erro. Então, errar é algo que é matéria-prima para o acerto ali adiante. Tá? E o segundo é lidar com mudança. Né? Todo mundo lida, pô, mudança, que ótimo. Só que não, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer, e uma coisa que dá muito certo, até em processo terapêutico, eu trabalho muito isso, que é assim, ó, às vezes a gente tem medo de perder o que eu tenho. Por isso a gente não quer mudar. Por quê? Porque eu vou perder o que eu tenho. Mas se você partir do princípio que, por exemplo, eu sei um caminho para ir daqui no Shopping Salvador. Aí, Tamires fala, poxa, Pedro, tem um outro. Pô, se eu for pelo outro, eu não vou simplesmente apagar da minha mente o caminho para ir no Salvador. Eu tenho esse caminho. Não, que eu vou testar o outro. Porque vai que é melhor. Né? Então, se a gente bota na cabeça da gente que algo que eu ainda não tenho pode ser melhor do que o anterior, a gente começa a perceber que mudança não é algo, não é esse bicho de 7 cabeças todo. Né? Existe sempre a possibilidade de ser melhor. Se for pior, a gente também tem a oportunidade de aprender com o erro também. Né? E aí tem um conceito chamado de resiliência, né? Que resiliência é a propriedade que alguns corpos têm de você... ele passa por uma força e volta ao estado original. Você pegar um copinho plástico, apertar um pouquinho ele assim, largar, ele volta, né, ao estado original. Então, se você pega... Opa, peraí, desculpa aqui. Agora, resiliência é bom, agora meta-resiliência é melhor ainda. O que é a meta-resiliência? Então, você tem um estado atual de resiliência. Se você pegar um copo e apertar um pouquinho e voltar, ele volta. Mas se apertar muito, ele quebra, né? Beleza. Mas se você acrescentar o seu lado do conhecimento sobre seus pontos fortes, sobre seus potenciais, se você é uma pessoa que começa a aprender sobre o que você é bom, começa a se desenvolver, começa a desenvolver os seus potenciais, seu grau de resiliência aumenta. Além disso, eu percebo quais são as interferências, os sabotadores que estão atuando na minha vida e começo a trabalhar isso também. Aumenta ainda mais o meu poder de resiliência. E se, além disso tudo, eu ainda me conecto com o meu propósito de vida.
putz, aí eu estou com um grau de resiliência completamente diferente daquele de eu não ter consciência nenhuma sobre quem eu sou, né? De onde vim, para onde eu vou, né? O meu dia a dia, né? Como é que eu ajo, a minha conexão com o momento presente. Então, a meta-resiliência é a capacidade de a gente passar por uma situação e voltar em um estado melhor porque você acrescentou o aprendizado. Senão você entra naqueles ciclos viciosos, né? De, às vezes, a pessoa namora com um tipo de pessoa e aí termina e depois namora com outro igual. É um negócio doido isso. Ou você vai, faz um determinado tipo de coisa, tem um erro, e, poxa, eu consigo... pronto, passou. Aí você faz de novo igual. Não, você precisa aprender para fazer diferente. Para você dar outros sentidos, outros significados, né? A coisas que pareciam óbvias, mas você consegue fazer coisas diferenciadas a partir do óbvio. Então, é importante a gente fazer coisas diferentes, errar, aprender, melhorar e continuar o tempo todo evoluindo, transbordando nossos talentos, né? E aí você vai se tornar uma pessoa melhor para a gente mesmo, para o outro e para o mundo, tá? E aí, chegando aqui na reta final, tem algumas dicas para a gente ser mais meta-resiliente. Primeiro, se manter flexível, porque a flexibilidade ela é importantíssima. Às vezes, uma tempestade, a árvore que quebra é aquela grossona, pá! O bambu não, ele vai, né? Volta. Então, essa capacidade de ser flexível, de ser aberto a escutar novas ideias, a olhar pelo ângulo que o outro está olhando, isso é fundamental para a gente. O segundo, aprender lições. Porque se a gente não aprende lição, a gente pode até ser resiliente, mas não é meta-resiliente. Então, aprender com a vida, aprender com os erros, aprender com as cabeçadas, e o que o Luan falou, não só com as suas, né, pessoal? Aprender com, né, o ao redor também, né? Se alguém da equipe erra, a força ali, tal, mas aprende junto, todo mundo aprende ali dentro daquele processo, né? Ter atitude positiva. Porque, gente, é impressionante. Lembra do carro Renault vermelho que a gente falou, da mulher grávida? A mesma coisa. Se você vai achando que vai dar merda, gente, parece que você atrai. É um negócio inacreditável isso, sabe? Você fala, poxa, hoje está cheio, esse shopping não vai ter uma vaga para mim. É um negócio de louco, você não acha uma vaga. Eu não sei se já fizeram isso. Minha esposa, ela morre de rir comigo, assim, porque é doido. Tipo assim, eu vou tranquilo que vai dar tudo certo. Só um parênteses bem rápido, a gente viajou para o Capão, eu adoro fazer trilha e tal, a gente viajou para o Capão, e aí no meio do caminho, eu e Zé conversando, meu amigo, e ela, tá tudo certo, onde é que a gente vai ficar hospedado? A gente fica tranquilo e tal. E era a época de São João, né? E ali é um negócio de doido, né, tal. E aí ela, pessoal, aí ela falou, aí Zé disse, não, qualquer coisa tem umas barracas que eu trouxe, quando falou isso, aí a mulher, como é? Nunca vou ficar de barraca, rapaz, relaxa, blá, blá, blá. Gente, quando a gente chegou lá, quem chegou na pousada, o dono que a gente conhece, Diego, chegou lá, tava... infelizmente tá lotada, tá, que ele é chileno, né? Aí as duas já iam atacar a gente, assim. Aí vem lá de dentro um casal, juro por Deus, veio um casal que tava num dos quartos, que é um quarto, assim, tem tipo duplo, assim, que tem um espaço, só a gente não vai ficar, que recebeu uma notícia, assim, assado para ir na praia, e a gente vai sair e tal. E aí, o Diego olhou para a gente e falou, tá aí o lugar de vocês e tal, né? E assim, isso é uma constante na minha vida, essa questão de você buscar o lado positivo. Buscar o lado positivo, né? Mesmo nas situações desagradáveis, esses dias eu tive um negócio muito louco, que eu estava na faculdade e, de repente, uma parada preta veio no meu olho. Aí eu pensei que tinha entrado um cisco. Aí falei, que porra é essa, velho? Uma parada preta, assim, com as ramificações, parecendo esse fundo de tela, assim, um neurônio, assim, preto no olho. Eu falei, cara, que porra é essa? Aí parei, falei, deixa eu fazer um escambare aqui, deixa eu fazer um escaneamento corporal aqui, para ver o que eu estou sentindo. Porra, não estou sentindo dormência. Sabe, parecia que não tinha mais nada, a princípio, mas falei, vamos picar. Aí fui direto no médico e tal, no oftalmo, aí meu chegou lá, a mulher falou, isso aí, o nome é mosca flutuante, é o nome popular da parada aí, né? A gente tem o vítreo, que é uma gelatina que está perto da retina, ali dentro do olho, que um pedacinho daquele se liquefaz. Tipo um LED que queima um LED.
Tipo assim, esse fenol ele queimou, ficou um quadradinho preto. Pronto. Aí eu fiz, e como é que arruma? Eu falei, não arruma. É assim, vai ficar com esse negócio no olho. Eu falei, porra, como assim? Mas o cérebro vai se adaptando, adaptando, e chega uma hora que você, tipo, até vai esquecer, assim, agora é um ambiente muito claro, em situação de estresse, você vai ver de novo, mas vai ficar aí, a partir de... Eu falei, né? O que não tem remédio, o remediado está. E aí foi meu neurônio completo, meu neurônio completo, me ajudou muito nesse material que eu estava fazendo com vocês aqui. Vira e mexe, eu pedia, né? Quem me olha de fora agora pensa que eu estou falando com vozes assim e tal. Cara, eu estou pegando essa situação e transformando ela da melhor forma possível, porque não tem o que fazer. Eu vou conviver com essa mosca flutuante o resto da vida no meu olho, do nada. E ela disse que é assim mesmo que acontece, do nada, né? Então, assim, se você fica com foco no problema, sua cabeça fica ali, ó, o tempo todo, né? Você foca na solução, já ajuda, mas focar na oportunidade é que muda tudo. Se manter conectado, né? Conectado com pessoas bacanas, de bom astral, liberar a atenção sempre que possível, praticando esporte, meditando, enfim, conectando com pessoas legais, viver com um propósito, saber por que você está acordando pelas manhãs é importantíssimo, aprender hábitos saudáveis. Eu tenho investigado muitas questões do sono e, gente, vocês não têm noção que é uma pessoa que dorme bem versus uma pessoa que não dorme bem. É como se fossem dois seres diferentes habitando o planeta. Nesse nível, estou falando assim, bem estereotipado mesmo, para vocês tomarem um choque sobre isso. É impressionante. Então, se você só regular seu sono, bebesse água, e praticasse atividade física, se você só fizesse isso na vida, a sua qualidade de vida já ia dar um up inacreditável. Né? Então, aprender e praticar hábitos saudáveis, acreditar em seu próprio potencial, né? Sorrir, poder do sorriso aí é outra coisa inacreditável. Várias portas se abrem assim, na vida da gente quando você sorri. Né? O contato que eu tive tanto com a Tamires, quem mais está aqui? E acho que foi a Bianca, não foi? Que teve que eu falei no WhatsApp o tempo todo? Não foi? Você, pronto. Gente, Não, estou confirmando isso mesmo. Pronto. Você precisa ver o astral, né? Que sabe, assim, a alegria com que eu fui recebido, assim, e que a gente conversou e tal. A minha motivação para estar aqui hoje foi muito diferente. Né? Então, o sorriso ele abre portas, né? Maravilhosas. E, por fim, a gente ser otimista. Porque se você acha que vai dar certo ou acha que não vai dar certo, das duas maneiras, você está certo. Né? E o seu cérebro vai trabalhar para que isso aconteça. Tá? E aí, só para finalizar, pessoal, eu queria trazer para vocês uma questão importante, tá? Que é sobre o poder da escolha. Tá? Porque todos os dias, a gente tem coisas que a gente precisa fazer. Sim ou não? Né? Tem coisa que a gente precisa fazer e isso aí para a gente poder desempenhar melhor as nossas funções no trabalho. Então, tem um bocado de coisa que a gente precisa fazer durante o dia. Tá? Deixa eu botar de novo aqui para vocês verem. Né? Tem várias coisas que a gente precisa fazer. E aí a gente tem todos os dias o que a gente chama do poder da escolha. Todos os dias, todas as horas a gente tem isso. De um lado, a gente tem o que eu preciso fazer. Então, vamos pegar um voluntário aqui, pode ser... Não, em vez de pegar vocês mesmo, quem quer ser voluntário aqui, diz uma coisa que você precisa fazer todos os dias no seu trabalho. Dá um exemplo de uma coisa que você precisa fazer. Distribuir a pauta. Distribuir a pauta, Luan, pronto. Então, Luan precisa distribuir a pauta. E isso está lá. Precisar fazer não é bom nem ruim. É apenas uma tarefa que precisa ser feita. Agora, se eu viro e falo, Luan, você tem que distribuir essa pauta. Que você recebe essa informação? Com um pouco mais de tensão, né? Porque é uma coisa mais impositiva. Né? Um pouco mais de tensão. Um pouco mais impositivo.
E aí, aquela coisa que você precisa fazer, que estava ali na sua rotina e tal, quando você começa a dizer, porra, eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer essa porra, distribuir essa porra, você começa a adjetivar, inclusive, né? Tenho que fazer essa merda, essa porra, essa falta desse porra, né? Você começa a ir nessa direção, o que que acontece? Você começa a ficar tenso, né? Se ao contrário, você fala assim, eu escolho distribuir essa pauta, né? O que que acontece com o seu estado de energia? Dá mais ânimo, né? E aí, pessoal, o mais interessante disso é que é a mesma tarefa. É a mesma tarefa. Que eu encaro de duas maneiras, com inteligência emocional, sem inteligência emocional. Só para exemplificar. Porque entregar uma pauta não dá nem para você ver o lado ruim disso. Até pode ter, né? Mas, enfim, é mais difícil a gente... Mas eu tenho um casal de labradores, né? 2 brontossauros, né? E aí eu levo eles para passear na praça aqui e tal. E já viu, né? Labrador, aqueles... Tipo Marley e eu tenho 2 Marleys, assim, tipo... E aí eu levo eles para lá e tal, e eles fazem uns cocô que parece tipo umas montanhas, assim, 1 quilo cada um, né, que faz tal. Eu levo 2, 3 sacos plásticos, aquele negócio. E aí toda vez que eu chego na praça, sempre tem cocô de cachorro, de pessoas que não levam saco e não pegam cocô. E aí o que que acontece, gente? É o meu jeito, assim, a partir do momento que eu vi aquele cocô, eu não consigo desver, sabe? Eu não consigo fingir que não tem um cocô na praça. E aí eu ficava puto, aí pegava, pô, como é que você marca cocô de cachorro? Aí pegava aquele cacô, tudo, aí, tudo assim, pegava. Aí eu falei, peraí. É certo que eu não vou deixar esse cocô aí. Então eu preciso pegar esse cocô. Só que eu tô tendo que pegar isso. O que que eu faço pela minha comunidade? Nada, um bosta que dorme, acorda, cuida da própria vida. Eu não faço nada para minha comunidade. Né? Então, pô, crianças brincam nessa praça, né? Pessoal faz atividade física. Então, eu vou dar esse mínimo de contribuição, que é pegar esses cocôs que tem na praça, que não são dos meus cachorros. Então, outro dia eu fui com minha esposa, que ela não gosta muito de ir, ela foi comigo, aí ela falou assim, você procura cocô? Eu digo, eu procuro, né? Então, eu dou uma volta na praça, né? Fora pegar o cocô, eu vou lá e fico lá, tipo, um cocô ali, aí vou lá, pego e tal, e dobro aquilo ali, pá, e esboto, tipo, é como se eu tivesse, sabe, fazendo algo de bacana, algo de positivo. Bom, eu trouxe um exemplo que é difícil você dizer assim, pô, adoro, né? Não sei. Né? Fazer isso. Então, é possível a gente ressignificar. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente dá o mínimo necessário para atingir a conformidade, se livrar daquele troço lá. Mas quando a gente escolhe fazer, aí a gente dá o nosso melhor para atingir a excelência. E isso muda tudo. Tudo. De um bom dia para sua esposa, para seu esposo, né? A qualquer coisa, se você aplicar isso, o poder da escolha, você vai ver quantas mudanças vão acontecer na sua vida. Foco no problema, foco na solução, foco na oportunidade. E aí, para a gente finalizar, nós ficamos bons em tudo aquilo que a gente pratica. Essa frase, você ficou feliz ou ficou triste? Isso é bom ou é ruim? Nós ficamos bons em tudo aquilo que praticamos. Isso é bom ou é ruim? E aí? É bom, né? Depende do que a gente está praticando. Depende do que a gente está praticando. Boa, pularam legal a casca de banana aí. Exatamente, porque assim, a gente fica bom em tudo aquilo que a gente pratica. Então, se está tendo hábitos ruins, a gente fica excelente em fazer coisas ruins. Tá? Então, é importante a gente ter essa consciência para a gente poder separar o joio do trigo. Eu vou ficar bom naquilo que vai me levar para a direção de onde eu quero ir, vai me ajudar a evoluir. Né? Qual a diferença do ordinário para o extraordinário? O que tem diferente nessas duas palavras? O que tem, Jéssica, diferente do ordinário para o extraordinário, essas duas palavras? O extra, né? O a mais. O extra. Então, enquanto a gente não faz o extra, a gente tem uma vida ordinária. A gente só vai ter uma vida extraordinária se a gente fizer algo extra. E a gente só faz algo extra se a gente exerce o poder da escolha e a gente escolhe fazer. Porque quando a gente escolhe fazer, a gente faz mais, a gente faz melhor,
a gente faz extra e, consequentemente, a gente tem resultados extraordinários. Faz sentido? Poder das escolhas que a gente tem no dia a dia. Então, pessoal, o tempo é o único elemento no mundo que não é possível rever se você perder. Então, eu tenho um mantra que eu carrego isso para a minha vida. Antes de vir aqui hoje, eu faço esse movimento, que é que esse seja o melhor momento da minha vida. Porque se eu estou aqui com vocês, eu não estou esquiando em Aspen, eu não estou brincando com meus cachorros, eu não estou fazendo... Eu estou aqui. Então, é a minha vida correndo, é meu reloginho correndo. Então, eu me coloco integralmente naquilo que eu estou fazendo, né? Porque o tempo é o único elemento. Então, escolha fazer de cada momento o melhor momento da sua vida, que com certeza você vai ter resultados extraordinários na vida de vocês, tá?
Então, queria agradecer a vocês o tempo inestimado, né, de vida de cada um aqui, dedicado a esse período que a gente ficou junto aqui. A gente tem à nossa frente coisas que a gente precisa fazer, mas a partir do momento que a gente olha isso com outros olhos, a gente consegue transformar nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, a partir das nossas escolhas, a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente vai se desprendendo das crenças limitantes e tendo a consciência que por trás de cada um, com seus defeitos e tudo, tem essências maravilhosas, né? E que se a gente tiver pleno das nossas melhores condições e intenções, a nossa melhor versão, a gente com certeza se conecta também com a melhor versão do outro. Tá? Queria agradecer, se tiverem perguntas, né, qualquer coisa, estou à disposição. Tamires quase chorando vendo esse vídeo, percebi isso agora. Ainá, eu já vi esse vídeo, eu perdi a conta. Eu não consigo não me emocionar, eu não tenho essa capacidade. Eu seguro assim. Realmente. Você tem como mandar ele para a gente depois? Com certeza. Vou mandar para vocês, junto com esse material. Além do que eu passei, tem uma outra parte, até conversei com a Bianca antes, eu falei, Bianca, tem mais coisas assim, tal. Ela falou, pô, mas o pessoal tem com ele, não tem problema. Aí eu vou mandar, então o material tem mais coisa ainda do que eu trouxe para vocês, tá? E aí eu convido vocês, assim, a quem quiser me seguir, né, nas redes e tal. Eu só trabalho com o Instagram e o YouTube, porque senão você não tem vida, né? Então eu sempre boto uns conteúdos legais lá. E se também alguém tiver interesse também no livro, Escuta Positivo também, né, fala comigo depois que eu faço um pack aí para vocês, extraordinário e diferente. Tá bom? Mas tem alguma pergunta sobre hoje, alguma coisa? Também estou à disposição. O Wallace levantou a mão. Depois eu queria falar também. Ah, tá. Desculpa, eu não tinha. Bem? Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Para mim Obrigado. foi excelente. Principalmente o momento da respiração de 3 minutos. Eu estava realmente bem tenso, uma aliviada mesmo, assim, se sentindo um pouco bem melhor. Mas eu fiquei com uma dúvida. O Luan trouxe a questão da divisão de pauta, que é algo que ele fazia corriqueiramente. Aí você mudou a palavra e tornou ela um pouco mais leve. Mas eu falo de mim, em algo que eu queria saber como poderia mudar. Claro. Para mim, a obrigação não vai existir. Então, a pauta, para mim, não é algo que eu possa, um exemplo, me pôr numa roupa de Luan, não é algo que eu possa escolher fazer agora ou fazer mais tarde, eu tenho que fazer. E como eu poderia mudar esse peso, que para mim é tipo uma responsabilidade, um peso, algo que tem que ser feito de qualquer maneira. Ok. Se você percebeu, olha, até na sua própria maneira de falar, e uma das coisas que a gente estuda na reeducação emocional, principalmente a minha parte, que é adulto, tem uma contribuição, eu tenho outra, é o meu estudo sobre a metalinguagem. Né? Então, assim, a gente fala determinadas coisas e a gente não escuta consciente o que a gente está falando, mas nosso inconsciente escuta 100% do que eu estou falando. Então, quando eu digo assim, eu tenho que fazer isso porque é um peso e tal, você está retroalimentando o processo, né, dentro do seu inconsciente. Então, você começa a fazer de tudo para estar certo. Não conscientemente, inconscientemente. Seja assim, eu não consigo falar em público, eu morro de medo, eu me tremo todo, tal. O que vai acontecer quando você for falar em público? Você vai ficar com medo, vai tremer todo e vai acontecer isso. Por quê? Porque você está reforçando esse comportamento. Então, você tirar o foco daquilo e pensar no propósito daquilo. Isso ajuda muito. Então, por exemplo, o ato de distribuir a pauta em si tem um significado, mas se distribuir a pauta for gerar as contribuições que cada um vai dar para chegar num dia maravilhoso, né, ao final do dia, através dos resultados de cada um, o que você faz? Eu distribuo pedacinhos do resultado positivo que a gente vai alcançar ao final do dia. Quer dizer, mesmo. Ou seja, você para de distribuir pauta e você passa a distribuir, né, contribuições positivas para o resultado bacana da aba ao final do dia. Então, quando você faz essas ressignificações do que você está fazendo, você encara aquilo de uma maneira diferente. Porque, na verdade, a realidade,
a realidade, não existe. Cada um tem uma visão, né? Então, se eu pego e digo assim, olha a minha xícara quadrada. Cara, tem quantos na sala aqui só para eu... Pronto, são 34 xícaras que vocês estão vendo. Um está olhando e dizendo, pô, Star Wars, que massa. O outro está dizendo, pi, grandes merda. O outro está dizendo, quadrada? Para que diabo a pessoa quer uma xícara quadrada? O outro está dizendo, pô, que inovador. Então, é a mesma xícara, mais ou menos, mas são 26 xícaras diferentes, que a gente olha a partir do nosso estado, entende? Então, se eu procuro ressignificar o que eu estou fazendo, se eu coloco sentido e propósito naquilo que eu estou fazendo, muda completamente, né? Porque, normalmente, o ter que são coisas que, pode ver, a gente não vê um porquê. São aquelas coisas que... Né, fazer, né? Mas quando você ressignifica, tipo o lance do pegar o cocô, né, que eu falei para vocês. Hoje eu não pego o cocô, eu deixo a praça mais limpa para as crianças brincarem. Pegar o cocô é residual perante ao propósito que é contribuir para deixar a praça limpa para as crianças, né? Todo mundo brincando, entende? Então, quando você começa a desenvolver... E outra coisa, você tipo assim, entendi. Aí, no próximo segundo que você for fazer, a sua vida já está transformada? Não, eu nunca vendi facilidade na minha vida. É um processo. Né? Você faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz 10 e tal, e aí você vai percebendo como isso realmente, de verdade, viu, pessoal? Como isso realmente pode mudar mesmo a sua realidade. A partir do seu olhar que você muda sobre a realidade, ela vai mudando. Isso Tá bom? aparece também no vídeo da criança, quando ela está fazendo aquela atividade do colégio. É uma atividade que toda criança vai fazer, só que ela via aquilo ali como uma diversão, ela não via... Obviamente era uma obrigação que ela tinha que fazer, porque ela tem que entregar a tarefa, só que ela via aquilo ali de uma forma mais positiva. E acho que foi por isso que Tamires se emocionou também por conta da criança, porque eu estava olhando aqui do lado esses quadradinhos, né? E eu vi um monte de rosto se emocionando, assim. E acho que tem muito isso da gente se conectar com a nossa criança mesmo, interior, sabe? Nossa, você foi tão cirúrgica, assim, no melhor do sentido, sabe? Você foi tão precisa, mas através da sensibilidade, não foi uma coisa racional, nada contra o racional, mas foi muito bacana o que você trouxe, porque, assim, ela escolhia fazer. Por mais que fosse uma tarefa, que todo mundo, ela escolhia fazer. Então, só que a sociedade, muitas vezes, faz ao contrário do que esse processo que eu estou falando, né? Pega quem está escolhendo fazer e quer botar no conforme, né? Tipo, enquadradar você até você fazer exatamente como se fosse uma máquina. E aí você vai ser substituído pelo chat GPT. Porque o chat GPT não pode fazer o que aquela criança estava fazendo ali. Mas ele pode fazer o que todas as outras crianças estão fazendo. Então, ali é justamente o lado antagônico do que a gente está falando aqui. E você foi show de bola. Pedro, eu me emocionei desde o primeiro vídeo da criança, que foi ela maravilhada tomando banho de chuva. É lindo, né? Porque hoje eu tenho o privilégio de acompanhar a vida florescendo de perto com minha filha. Ela tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 3 meses. Então, é surreal você acompanhar a vida desabrochando diante dos seus olhos. A criança se maravilhando com coisas que a gente encara como coisas supérfluas, coisas, sei lá, insignificantes, e ela fica maravilhada com um hashi de uma comida japonesa, com uma caixa de papelão, sei lá, com coisas assim que a gente nem... que passam despercebidos diante dos nossos olhos. Então, eu me emocionei tanto no primeiro quanto no segundo vídeo, porque eu recebo esse convite diariamente de ter esse olhar atento para que eu possa me maravilhar também com essas coisas que no dia a dia a gente acaba atropelando, que a gente acaba não percebendo. E também tento ter essa atenção para não colocar ela dentro dessa caixinha. Porque às vezes é inevitável, a gente vive diante de uma sociedade que existem normas, regras, leis, na escola, dentro de casa, mas dentro do que for possível, não
tirar dela essa criatividade, colocar, né, aquelas camadas que você mostrou lá no início, para que ela possa sempre ter esse lado lúdico, essa criatividade, esse olhar maravilhado para a vida. Antes de tudo, parabéns, porque isso é maravilhoso, né? E você falou do lance da criança, tem muito a ver, quando a gente fala da essência, tem muito a ver com a criança. Por isso que eu dei o exemplo do quem sabe desenhar, né? A nossa criança... Só um segundo, desculpa, vai, por favor. Um outro adendo com relação a esse assunto que eu acabei esquecendo de trazer, foi que eu fiz essa referência, né, do ser criança, do ser espontâneo, quando eu fui há poucos dias em um show, e do lado de fora do banheiro do show, lá no show, tava todo mundo dançando, todo mundo cantando. E aí eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, tinha uma fila de mulheres e tava tocando uma música muito legal e todas as mulheres, assim, tesas na fila. E eu só imaginei, se fosse uma fila de crianças aqui, tava todo mundo se abraçando, todo mundo feliz da vida, todo mundo pulando aqui dentro desse banheiro. Então, a gente perde tudo isso, né? A gente deixa de aproveitar o nosso potencial máximo, né? Essa alegria máxima, por conta de todas da nossa vivência, né? De tudo que nós fomos moldados. Perfeito. E aí você tem... Por isso que a construção, né, do que vocês viram hoje, a gente começa lá do inconscientemente incompetente ou ignorante. Então, assim, quando a gente não sabe que certas coisas estão acontecendo com a gente não tem o que fazer, mas a partir do momento que eu começo a dizer assim, e se eu prestar um pouquinho mais atenção em mim, né? Nos meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos, a partir do momento que eu lanço a consciência é como se fosse um feixe de luz, né? Então, aquele quarto escuro, você bota uma luz, você enxerga coisas que você não enxergava antes. Então, a partir do momento que eu lanço a consciência sobre mim mesmo, sobre a maneira como eu estou agindo, para comigo e tal, e depois para com o outro, né, que é a inteligência emocional abarca os dois lados, eu começo a abrir possibilidades de mudança, que antes eu não tinha. Porque se a gente vive no automático, a gente não vai perceber mesmo, a gente vai repetir crenças, a gente vai... Tem um outro vídeo fantástico, eu até vou mandar para você mandar para eles aí, fala sobre o nome do vídeo é Vida Maria, que ela fala justamente sobre esses ciclos, como a gente faz o que nossos pais, que nossos avós, e a gente fica passando coisas adiante, que logo que eu me mudei para cá, eu cheguei assim, aí, dia de domingo, tá, outro dia, eu botei Roberto Carlos para tocar, e estava tocando, aí eu fiz assim, por que eu estou botando o Roberto Carlos para tocar? Aí depois eu falei, caramba, meu pai botava Roberto Carlos para tocar, né, dia de domingo, velho, de manhã, né? E eu simplesmente peguei para botei para tocar, e eu falei, caramba, velho, sabe, a gente passa adiante certos comportamentos que a gente não se questiona. Tipo assim, peraí, eu gosto de Roberto Carlos, porque não tem problema também, tem coisas que é isso mesmo, né? Tem tradições que você leva porque você gosta, você curte e tal. Então é importante a gente fazer esses questionamentos. Nesse exato momento, se eu perguntar para vocês assim, você gosta de goiaba? Pronto, alguém aqui não gosta de goiaba? Só para dar um... pronto, o Luan não ganha, não, 2 pessoas. Luan, qual foi a última vez que você botou uma goiaba na boca? Não lembro, faz tempo. Não lembro. Então, quem não gosta de goiaba é o Luan, por exemplo, de 13 anos, quando foi morder, sei lá, um caroço de goiaba ficou grudado no dente, e aquilo agoniou ele, não conseguiu tirar aquele troço, e deram risada dele, e ele pegou aquilo e trouxe agora para os 22 anos dele. Esse gostou, né? Trouxe agora a idade dele, atual dele, e a gente, em muitas coisas, nós somos esse passado ambulante. A gente não faz a atualização do nosso software sobre aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que... Tem gente que usa o mesmo corte de cabelo desde a adolescência, né? Tipo, nunca, sei lá, vou deixar crescer, vou cortar, vou raspar, não uso batom vermelho. Por quê? Porque tinha uma tia, né, que falava que batom vermelho era não sei o que e tal, e você não sabe disso. Completamente inconsciente do que você não sabe. E você repete aqueles comportamentos sem se questionar. Então, é importante a gente se questionar, né? Questionar o nosso comportamento, nossos sentimentos, nossos pensamentos, para a gente ir atualizando o nosso software.
Tá? Atualizar o software. Pô, o celular toda hora recebe, atualize o Instagram, atualize o seguir, você não atualiza nunca. Porreta essa, né? Então, é como se você fosse um Windows 3.11, né? Aquela tela quadrada, aquela eletrônica. Porra, não dá, né? Vamos atualizar o nosso software. Não, essa questão de atualizar o software e revisitar esses lugares que a gente tem muito bem definidos é importante mesmo. A gente, porque, como você bem disse, experiências que a gente viveu no passado podem nos trazer certezas no presente, mas que podem mudar pelas novas experiências que já vivemos desde então, né? Não é? Porra, hoje mesmo você vai... Porra, vinha de lá com essa goiaba, vai tomar mordida, meu. E vai dar uma atualizada pra saber se gosta ou não dessa goiaba. Bom, então, pessoal, agradeço muito mesmo o tempo de vocês e me coloco à disposição, tá? Se pintar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, né, tal, eu respondo mesmo, quiser alguma dica de alguma coisa e tal, ou até algum tipo de outro processo, se vocês tiverem, me coloco à disposição de vocês, tá? Obrigado a todos e todas pela presença.